Bom dia, modo de dizer, né? Porque a coisa está realmente muito dramática aqui no nosso estado. Porto Alegre ainda está com vários pontos de água muito alta, 70% da cidade sem abastecimento de água e já começando a faltar água nos mercados. Outros itens de alimentação também, como hortifruti granjeiros. Mas o problema mais dramático aqui da região metropolitana é Canoas, São Leopoldo e Eldorado, né? Que são cidades assim que estão realmente devastadas. Eldorado praticamente não existe mais, né? A cidade inteira está debaixo d'água. Então nós estamos aí com muita preocupação. Visitando aqui em Porto Alegre os abrigos para ver o que as pessoas estão necessitando também, porque a gente sabe que muitas vezes demora para chegar no abrigo aquela doação que foi feita nos pontos de coleta. E o principal problema é a água mesmo, né? A questão da água é que está mais dramática nesse momento. Deputada, a gente viu no Deputada, opa. discurso. Desculpa, Thales, só uma primeira pergunta. A gente está vendo nos discursos, né? O presidente Lula esteve aí, o governador o recebeu, o contato com os outros prefeitos. Isso está acontecendo todo na prática? Quer dizer, há realmente uma união para a reconstrução neste momento? No Sul, queria o seu relato, até que a senhora participou dessas reuniões, a ajuda está chegando, isso está acontecendo? Olha, isso não dá para a gente afirmar ainda que está acontecendo, até porque a gente ainda não está no momento da reconstrução, né? Nós ainda estamos no momento de salvar vidas. E há uma união importante nesse aspecto, no sentido de que Brigada Militar, Exército, voluntários, servidores públicos do município, do Estado, da União, servidores das universidades que estão em greve e que estão trabalhando para ajudar a salvar vidas e para acolher os desabrigados. Então, há sim uma união importante para nesse sentido da busca por salvar vidas e acolher as pessoas. Agora, se isso vai se reproduzir depois, né, em termos concretos, no orçamento e na desburocratização, porque ontem eu estive na reunião, né, que esteve o presidente Lula, com vários ministros, presidente da Câmara, do Senado, do TCU, e todos foram muito unânimes em dizer que é preciso fazer um orçamento de guerra. Inclusive, a Fernanda Melchiona, nossa deputada federal, já está também fazendo uma proposta de emenda constitucional nos mesmos termos do que foi feito no momento da Covid, voltado para o Rio Grande do Sul, mas o próprio governo se comprometeu em estabelecer essa lógica de um orçamento de guerra, onde as regras do teto de gastos não devem se aplicar, e também o mesmo compromisso feito pelo presidente da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas. Não só o orçamento de guerra, mas também na desburocratização, porque um dos problemas que a gente acompanha sempre nessas tragédias é que os governos anunciam o dinheiro, mas na prática o dinheiro não chega na prefeitura ou muito menos na mão das pessoas. Então vai ter que ter um processo de desburocratização para que esse dinheiro chegue. A gente sabe que dinheiro tem, né? O governo, ele paga uma quantidade de juros exorbitante para o mercado financeiro, né? E se a gente conseguir desviar esse dinheiro que está indo para pagar os juros da dívida pública, para alimentar a especulação financeira, para garantir o socorro, né, e a reconstrução das cidades, assim como também essa lógica das emendas secretas, do orçamento secreto, que agora não é mais tão secreto, mas que continua tendo, né, um nível de falta de transparência muito grande, a gente precisa voltar todo esse dinheiro, porque o Rio Grande do Sul vai precisar ser reconstruído em vários aspectos. E, além disso, eu acho importante também, nesse momento, a gente refletir
sobre a lógica predatória do sistema econômico que nós vivemos, né? O capitalismo é um sistema predatório da natureza, é um sistema que transforma tudo em mercadoria e que se ancora na reprodução do capital, na reprodução do lucro. E para reproduzir o capital e reproduzir o lucro, o nível de estrangulamento da mão de obra, no sentido da exploração do trabalho e também da exploração da natureza, é algo desproporcional, descomunal, que o planeta não tem mais como suportar. Então, a gente precisa repensar esse sistema econômico, essa lógica do lucro acima da vida, acima da preservação da natureza, acima do interesse da humanidade, né, para sustentar a riqueza de uns poucos grupos econômicos que são os únicos que se beneficiam desse sistema. Deputada, eu li no site da Receita do Rio Grande do Sul, da própria Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, que o Estado tem a pior nota do tesouro, atribuída pelo Tesouro Nacional quanto à sua capacidade de pagamento. E que há pelo menos 50 anos, nos últimos 50 anos, houve sucessivos déficits fiscais, não se cuidava das contas públicas. E isso, governos de direita e de esquerda. Aí é que eu pergunto à senhora, os políticos, qual é o nível de culpa dos políticos por essa situação? Total, o nível de culpa dos políticos é total, e eu começo falando da Lei Candir, né, que foi a primeira legislação que afundou o Rio Grande do Sul. A Lei Candir, ela desonerou as exportações do ICMS, e o Rio Grande do Sul tem a sua economia ainda muito baseada na exportação, né, de commodities do agronegócio, e ao desonerar do ICMS as exportações, nos quebrou as pernas, né? E a federalização da dívida do Estado, feita na época do governador Antônio Brito e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi mais uma pá de cal no Estado, porque foi uma renegociação totalmente desfavorável ao Estado, né, com juros em cima de juros, que a gente chama de anatocismo, né? Então nós já pagamos a dívida do Estado e ela continua crescendo brutalmente. Depois houve algumas renegociações, mas que não mexeram na essência do problema, porque, na verdade, nós já pagamos essa dívida, né? O juro que seguiu sustentando essa lógica, ele é totalmente, inclusive, inconstitucional, por ser anatocismo mesmo, juro em cima de juro. E depois o governador Eduardo Leite fez o acordo de renegociação agora, no final do governo Bolsonaro, que ele próprio já está dizendo que é impossível de cumprir. Só que o acordo previu a retirada da ação judicial que havia questionando essa dívida, né? Então, agora vai ser também necessário exigir do governo federal que reveja essa questão da dívida do Estado, porque não é possível que um Estado devastado da forma que está siga tendo que pagar uma dívida que cresceu em cima dessa lógica dos juros altos e sem nenhuma transparência, sem nenhuma auditoria para que se pudesse efetivamente saber como esse dinheiro foi utilizado, tudo que já se pagou, tudo que supostamente ainda se está devendo. Pelos cálculos da Auditoria Cidadã da Dívida, o Rio Grande do Sul é credor do governo federal, né, e não devedor. Então, a culpa dos políticos é total e absoluta, e eu acho que não dá para distinguir nesse aspecto governo de direita e governo de esquerda, porque durante o governo os primeiros governos do Lula e da Dilma, essa lógica continuou sendo imperando, né, em relação aos estados, em relação à própria União, e agora nós vamos ter que questionar isso duramente. Não vai ser possível que o Rio Grande do Sul siga nesse sistema da dívida cruel. Deputada, a senhora falou com razão que, em meio à tragédia, não há o que fazer senão salvar vidas e socorrer as pessoas que estão vivendo o drama, né? Mais adiante vai ser necessário assegurar que esses recursos prometidos para a reconstrução cheguem de forma desburocratizada e tal. O que eu queria lhe perguntar embora esse desastre no Rio Grande do Sul seja mais severo do que outros que o Estado vivenciou, isso não é uma novidade para o Rio Grande do Sul, né? Isso vem acontecendo de forma mais corriqueira do que seria
razoável, né? O que eu lhe pergunto é, a senhora é uma deputada estadual, existe algum debate no âmbito da Assembleia Legislativa sobre prevenção? O que fazer com essas pessoas que estão vivendo em áreas que são recorrentemente inundadas? Há pessoas que já tiveram a casa invadida pelas águas pela terceira vez, não é? Existe algum debate consequente sobre isso, sobre a prevenção? Lamentavelmente, muito pequeno, né? A nossa bancada tem puxado essa discussão, inclusive questionando o orçamento do Estado, né? Porque os recursos que foram para a defesa civil e para as mitigações dos problemas climáticos foram ínfimos, né? 0,2% do orçamento para esse ano de 2024. Embora, Josias, não dê para dizer que esses são desastres recorrentes, porque este que está acontecendo agora, ele é inédito, né? Nós já tivemos, e temos, por exemplo, a área das ilhas aqui de Porto Alegre, ela é recorrentemente alagada. Nós já tivemos a enchente do Taquari em setembro do ano passado, que foi muito grave, que já acendeu um alerta mais amplo em relação ao desastre ambiental. Mas agora nós temos várias áreas alagadas e várias cidades praticamente destruídas. Então, é uma novidade em relação ao que já vinha acontecendo. Embora não seja uma novidade em relação aos alertas que os ambientalistas já fazem há muitos anos em relação ao preço que a humanidade vai pagar pelo negacionismo climático, né? Essa questão do negacionismo climático, ela é algo brutal, e nós, inclusive, tínhamos previsto para os dias 17, 18 e 19 de maio, agora, uma conferência aqui em Porto Alegre, uma conferência antifascista, que também iria tratar desse tema do negacionismo climático e dos problemas ambientais que atingem principalmente as pessoas mais pobres. E estamos avaliando, né, em princípio vamos manter, inclusive com esse novo foco, né, que é do combate ao negacionismo climático e da discussão de um novo modelo econômico que leve em conta os interesses da humanidade, não os interesses do lucro das grandes empresas. Deputada, até que a gente está